eu sou Thaís Oliveira, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Aqui com Thaís. Hoje, especialmente, eu quero fazer um estudo do livro de Ruth, focando no capítulo 1 e 2. Então, vamos lá, né? Ruth, capítulo 1, versículo 1, vai dizer: Sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra. Por isso, um homem de Belém de Judá saiu a peregrinar nos campos de Moabe. Ele, sua mulher e seus 2 filhos. Tem 3 questões aí que nós vamos observar e eu quero que você guarde essas informações, tá certo? A primeira, era a época em que os juízes julgavam em Israel e havia fome na terra. A segunda, um homem de Belém de Judá sai a peregrinar nos campos de Moabe. Terceiro, era um período de declínio espiritual em Israel. Para a gente poder entender o livro de Ruth, a gente precisa entender primeiro o que estava acontecendo em Israel. Então, como disse aqui no ponto 3, era um período de declínio espiritual muito grande. O que é que a Bíblia vai dizer? Em Juízes capítulo 2, versículo 19, diz assim: Porém sucedia que, falecendo o juiz, reincidiam e se corrompiam mais do que seus pais, andando após outros deuses, servindo-os e adorando-os, nada deixavam das suas obras, nem dos seus obstinados caminhos. Então, o que acontece? Enquanto os juízes estavam ali vivendo, julgando, eles serviam a Deus e serviam de forma fiel e retamente e tal. Mas quando esse juiz morria, havia um momento muito triste de declínio espiritual. Aquele povo, cada um fazia o que achava certo, cada um fazia o que queria e ninguém pedia a direção de Deus para nada, certo? Então vamos lá. Quando no segundo ponto falou aí sobre um homem, né, que sai de Belém e vai para Moabe. Esse homem era Elimeleque. Elimeleque sai, né, de Belém com sua família. Quem era sua família? Elimeleque, que significa meu Deus é rei. Noemi, que significa agradável, amável. Temos Malom e Quilion, que são filhos. Malom significa doença e Quilion morte. Então, o que acontece? O povo de Israel tinha um costume. Conforme as suas vivências, o que eles iam vivendo, eles botavam o nome nos filhos. Então, era um momento muito feliz, aquele nome influenciava. O nome do filho tinha alguma coisa a ver com aquilo que eles estavam vivendo, certo? E por que isso é importante? Para a gente entender, porque ditava a personalidade, o caráter, muitas questões aí vocês vão compreender ao longo do estudo, certo? Então, o que acontece? Eles saem de Belém, que é a casa do pão. Belém significa isso, tá certo? Devido à fome para peregrinar em Moabe, um povo pagão de hábitos que desagradavam a Deus. Então, observe, na casa do pão faltou pão. E por que faltou pão? Porque aquele povo estava em um declínio espiritual muito grande. Aquele povo se afastou de Deus. Aquele povo não deixava os seus maus hábitos, seus maus costumes. E o que acontece? Quando isso acontece, quando nós nos afastamos de Deus, quando nós não queremos deixar nossos hábitos, costumes, aquilo que nos afasta de Deus, aí começa a vir o quê? Uma fome. Pode ser uma fome espiritual, né? Representando aí na nossa vida. Então, Belém, que antes era conhecido como Casa do Pão, por estar desagradando a Deus, por estar fazendo coisas que os afastava de Deus, agora é conhecida como um lugar onde tem fome. Muitas vezes na nossa vida é assim. Quando nós nos afastamos de Deus, nós que antes éramos conhecidos como pessoas que eram bênção no meio onde a gente vivia, que abençoavam outras pessoas, que eram as primeiras pessoas em referência espiritual, passa agora nesse momento a ser conhecido não mais como assim, certo? E o povo de Moabe, na Bíblia vai relatar que eles são descendentes de Ló, né? E a gente vai saber que no momento em que Ló sai ali de Sodoma e Gomorra, as suas filhas fazem todo o plano, se deitam com seu pai e têm filhos. E aquele povo é um povo que desagradava a Deus. O que acontece? Quem sai da casa do pão, quem sai da casa de Deus, da presença de Deus, de buscar a Deus, vai encontrar o que lá na frente? Doença e morte. Então, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos. Uma coisa que eu percebo aqui é que em nenhum momento Elimeleque pede direção a Deus para sair de Israel. Em nenhum momento ele ora. Aquele que é conhecido como meu Deus é rei, agora Jesus já não é mais. Deus já não é mais o soberano da vida dele, porque ele já toma suas próprias decisões. Então, uma coisa que nós podemos aprender aqui: não tome decisões sem consultar a Deus.
não faça nada na sua vida sem consultar o teu Deus. Porque quando você faz com Deus, quando você vai debaixo da bênção de Deus, quando você vai debaixo de um direcionamento de Deus, as coisas são diferentes. E o que acontece? Elimeleque morre, os filhos de Noemi se casam, prosseguem sua vida com mulheres moabitas. E quem são essas duas mulheres? Ruth, que significa amiga, e Orfa, que significa gazela ou pescoço, ou aquela que vira o pescoço, certo? Só que o que acontece? Mahlon e Quilion morreram também, e sem deixar filhos. Vamos ver agora o que acontece depois da morte de Elimeleque e de seus filhos. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado seu povo, dando-lhe pão. Ei! Olhe bem, Elimeleque sai porque estava com fome. Mas será que em algum momento Elimeleque teve a visão de que Deus visitaria o seu povo e novamente voltaria a lhes dar pão? Pois é. Só que aí em algum momento Noemi fica sabendo que Deus voltou a visitar o seu povo com pão, que agora havia pão na terra de Israel. Então ela tentou, convencer suas noras a voltar para suas famílias e ela queria voltar para Israel. Mas as suas noras decidiram que queriam seguir com ela. No meio da estrada, Orfa decidiu voltar para sua casa e para seus deuses. E Ruth, no entanto, decidiu seguir a sua sogra. Então vamos lá. Ruth 1, versículo 15 diz assim: Por isso disse Noemi: Eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos teus deuses. Volta tu também após tua cunhada. Bom, vamos observar uma questão. Orfa estava ali junto, foi até metade do caminho, mas de repente, de uma hora para outra, Orfa decide voltar para sua família e para os seus deuses. Olha, preste atenção. Muita gente começa a caminhada conosco, vai ali prosseguindo, mas no meio do caminho decide voltar atrás. E aí? Pare para refletir nesse momento. Você está voltando para trás? Qual a sua atitude? Você está tendo a atitude de Ruth ou de Orfa? Você está indo junto com Noemi, seguindo um direcionamento de Deus, porque Noemi seguiu um direcionamento de Deus. Ela ouviu falar que Deus visitou o seu povo. Ou você está dando atenção àqueles que voltam atrás? Isso é muito interessante e nos traz um ensinamento muito grande. O que é que Ruth responde então? Diz, porém, Ruth: Não me istes para que te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. Onde quer que tu pousares, ali eu pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, ali morrerei eu e serei sepultada. Faça assim o Senhor, e outro tanto, que não apenas a morte me separe de ti. Eita, que lindo, né? Algo aqui muito precioso, a gente aprende muito com isso. É possível perceber que Ruth e Noemi têm uma relação muito linda e que Noemi, ela influenciou Ruth de alguma forma a conhecer o Deus de Israel. Ruth, nesse momento, toma uma decisão. E qual é a decisão? Aonde você for, eu vou. O teu Deus é o meu Deus. O teu povo é o meu povo. Eu quero a esse Deus, Noemi, que você serve. Esse Deus que visita o povo de Israel e permite que o povo de Israel não passe mais fome. É esse povo. É esse Deus. É para lá que eu vou. E aí, elas chegam em Belém. Como é que será que foi essa chegada? É isso que nós vamos ver agora. Ruth capítulo 1, versículo 19 e 20 vai dizer assim: Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas, e dizia: Não é esta Noemi? Porém ela dizia: Não me chame Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. 2 pontos aí, né? Ao chegar em Belém, toda a cidade se comoveu com a história delas. Afinal, Elimeleque era conhecido, Noemi era conhecido. Então, quando elas chegam naquela cidade, todo mundo se comove. Uma mulher que perde seus filhos, seu marido, e fica desprovida, porque naquela época não tinha assistente social, naquela época não tinha INSS, naquela época não tinha provisão para as viúvas e para os órfãos. Então pense, os filhos de Noemi morreram sem deixar descendência, e aí agora aquelas mulheres voltam, 2 viúvas para aquela cidade, e chama a atenção, né? Todo mundo se comove com aquela história, a história da nora que segue junto com a sua sogra, e a história daquela mulher que antes era conhecida como alegre,
E agora, como ela mesma disse, não me chame mais Noemi, né? Não me chame mais uma pessoa alegre, porque eu estou amargurada. Talvez tenha acontecido isso com você. Talvez as situações da vida, as circunstâncias da vida tenham deixado você com amargura, tem causado amargura na tua alma. Mas deixa eu te dizer uma coisa, o Senhor visita Israel e traz novamente o alimento. O Senhor visita você e traz aquilo que você está precisando, a sua necessidade. O Senhor, Ele conhece, assim como Ele viu as necessidades daquelas duas mulheres ali, o Senhor vê a sua também. Então vamos lá. O segundo capítulo de Ruth, então, depois da chegada daquelas mulheres naquela terra, toda a comoção, nós vamos ver que em Ruth, capítulo 2, versículo 3, vai dizer o seguinte: foi, pois, e chegou e apanhava espigas no campo para os segadores, e caiu-lhe uma sorte em parte do campo de Boaz, que era da família de Elimeleque. Então vamos lá. Ruth chega naquela terra e começa a procurar trabalho porque elas precisavam sobreviver, né? E aí ela vai justamente para o campo de Boaz, que era um parente de Elimeleque. Mais tarde nós vamos entender no próximo estudo o porquê isso foi algo que foi provisão de Deus, Ruth ir parar naquele campo ali. O que significa Boaz? Força, vivacidade e rapidez. Talvez nesse momento você está se sentindo triste, você está se sentindo abalado pelas circunstâncias, mas aí Deus sabe o que é que Deus faz? Manda um Boaz para sua vida. E de repente você volta a ter vida novamente. Você volta a ter força novamente. Você volta a ser valente. Você volta a ver as coisas, as circunstâncias de outra forma. Então, como nós podemos ver, Boaz era um homem valente e poderoso, conhecido na cidade. E aí lá em Ruth, capítulo 2, versículo 7, diz assim: disse-me ela: deixa-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os segadores. Assim ela veio e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. O que é que a gente percebe aqui? Que Ruth era uma mulher trabalhadora. Então começa-se aqui a chamar a atenção o caráter de Ruth. Aquela pessoa amiga, aquela pessoa batalhadora. Ela não estava ali procurando nada além do que ajudar a sua sogra, certo? Então vamos lá. E aí acontece o encontro de Ruth e Boaz, que é um momento muito bonito. Vamos ver lá em Ruth capítulo 2, versículo 9, que diz assim: os teus olhos estarão atentos no campo que cegarem. Irás após elas. Não dei ordem aos moços que não te molestem. Tendo tu sede, vai aos vasos e bebe do que os moços tirarem. Bom, o que é que a gente pode perceber aqui? Que Ruth ela alcançou graça e proteção de Boaz pela bondade que fez a sua sogra. Isso é o próprio Boaz que relata quando conversa com Ruth, né? O fato de Ruth ter deixado sua família, seu Deus, seu povo, para ir junto com sua sogra, chamou a atenção de todas naquela cidade, serviu de testemunho. E respondeu Boaz e disse: bem se me contou quando fizeste a tua sogra depois da morte do teu marido, e deixaste teu pai e tua mãe, a terra onde tu nasceste, e vieste para um povo que antes não conheceste. Ei, muitas vezes a gente faz algo com o coração, né, de forma intencional em fazer por bondade, e não sabe como aquela atitude vai impactar outras pessoas. Ruth fez uma atitude boa. Ruth fez uma atitude por amor. Ruth foi direcionada por Deus, eu acredito nisso, para ajudar a sua sogra. Foi um consolo para a sua sogra. E ao momento em que Ruth consolou alguém, ela foi consolada. No momento em que Ruth ajudou alguém, o Senhor enviou alguém também para ajudar Ruth. Então, quando nós plantamos, espiritualmente falando, mas eu não estou falando de uma intenção de ajudar para que futuramente eu seja ajudada. A lei da semeadura não é assim. Ruth fez não esperando o que ia acontecer, não imaginando que ela ia ficar conhecida em Israel, não. Ela fez porque fazia parte do caráter de Ruth, fazia parte da decisão que Ruth tomou com Deus. E aí Boaz fala, né, benignamente com ela: o Senhor retribui o teu feito, te seja concedido o pleno galardão da parte do Senhor, Deus de Israel, sob cujas asas te viestes a abrigar, né? Ruth capítulo 2, versículo 12. E aí tem o versículo 15 e 16 do capítulo 2, diz assim: levantando-se ela a colher, Boaz deu ordem aos seus moços, dizendo: até entre as gravelas deixai a colher, e não assessoreis, e deixar cair alguns punhados, e deixais ficar
para que colha e não as arrependa. Olha, Deus usou ali Boaz para consolar o coração de Ruth. Boaz foi tremendamente bondoso para com Ruth. Ruth alcançou graça diante de Boaz pelo ato que ela fez. O Senhor agora, aquela que consolou, aquela que serviu de consolo, aquela que estava ali agora trabalhando para sustentar a sua sogra, agora achou graça, agora achou achou alguém que podia cuidar dela, que a protegia. Ela não estava mais sozinha. Ei, quantas vezes a gente acha que está sozinho? Mas Deus sempre envia alguém para estar conosco, para estar nos ajudando, para estar sendo consolo para a nossa vida, consolo para as nossas almas. Então vamos lá. Para a gente poder entender melhor, né? Israel tinha algumas leis de proteção. É por isso que foi tão interessante aí o que eu disse, que foi algo que Deus fez na vida de Ruth e Noemi. Havia uma lei de proteção aos estrangeiros, viúvas e órfãos, em que dizia assim, Deuteronômio 24:19 vai dizer: quando vocês estiverem fazendo a colheita de sua lavoura e deixarem um feixe de trigo para trás, não voltem para apanhá-lo. Deixem-no para o estrangeiro, para o órfão, para a viúva, para que o Senhor, seu Deus, o abençoe todo o trabalho das suas mãos. Era uma lei que havia de Israel de proteção para as pessoas que ficavam órfãos e viúvas. Eles tinham ali o direito de colher aquilo que sobrava das colheitas, aqueles grãos que caíam. Então a pessoa não ia lá e pegava e via. Não, ela deixava para que fosse colhido por aquelas pessoas que não tinham meio de subsistência. Era uma lei de Deus para a proteção do seu povo. E Boaz era um dos remidores de Ruth. Então vamos lá. Deuteronômio 25:5-6. Se dois irmãos morarem juntos e um deles morrer sem deixar filhos, a sua viúva não se casará com alguém de fora da família. O irmão do marido se casará com ela e cumprirá com ela o seu dever de cunhado. O primeiro filho que ela tiver, se levará o nome do irmão falecido, para que o seu nome não seja apagado de Israel. Era também uma lei de proteção, para que não ficasse desamparada a viúva, os órfãos. Então, assim, tudo que Deus faz, tudo que Deus diz, é para o nosso bem. É para nossa proteção. Deus já te disse não? Não reclame, não murmure, porque Ele está dizendo isso para te proteger. Ele está dizendo isso para cuidar de você. O Senhor sempre protege o seu povo. O Senhor sempre cuida do seu povo, né? O Senhor sempre cuida daqueles que se aproximam dele com o coração reto, com o coração realmente voltado, que tomam a decisão, assim como Ruth tomou, de seguir ao Senhor. O Senhor sempre olha para nós com o seu olhar de amor. Então, quais são as lições que nós podemos aprender do capítulo 1 e 2, né? Primeiro, não saia da casa do pão sem a direção de Deus. Não faça nada sem a direção de Deus. Quem sai da casa do pão encontra sofrimento e morte. Por mais difícil que seja a situação que você está passando, creia que Deus provê e cuida dos seus. Não tome atitudes precipitadas baseando no cenário que está acontecendo. Procure saber o que Deus vai fazer. Porque Deus vê muito além do que nós podemos ver. E que nós devemos ser bondosos, amigos e amáveis com as pessoas. Deus recompensa os atos de bondade e Deus sempre provê um remidor. E aí eu vou, nesse momento, deixar um desafio para vocês. Depois vocês vão colocar nos comentários aí como foi esse desafio. Existe alguém que nesses dias difíceis está precisando da sua ajuda? Nós vimos que Ruth decide ir junto com Noemi. E nós vamos ver que Ruth cuida de Noemi, que Ruth foi uma bênção na vida de Noemi. Então, qual é o nosso desafio? Ser bênção na vida de alguém. Existe alguém aí que nesse período de pandemia, que nesse momento, que está precisando da sua ajuda? Quais atitudes de Ruth, né? Você vai botar aí nos comentários, chamaram a sua atenção e você precisa colocar em prática na sua vida, né? Como eu falei, eu acho que a bondade de Ruth, o fato dela ter ajudado alguém. Às vezes a gente olha para a nossa situação, às vezes a gente olha para o que nós estamos vivendo, para o cenário, e eu não tenho como ajudar. Eu não tenho como fazer muita coisa, eu não tenho dom, eu não canto, eu não prego. Mas às vezes tem um vizinho seu que está precisando da sua ajuda. Às vezes existe alguém na sua família que está precisando da sua ajuda. Olha como Boaz ajudou. Olha como Boaz foi com Ruth também. Existe alguém, esse é o desafio seu. Tá certo? Pessoal, é isso aí. Foi um estudo do capítulo 1 e 2. Posteriormente eu vou postar o estudo do capítulo 3 e 4. Espero que vocês tenham gostado. Se tiver algum livro da Bíblia que você quer que a gente coloque o estudo aqui no canal,
Coloca aí nos comentários. Diga como foi a sua experiência em você ajudar alguém, né? Como você se sentiu? Não precisa você dizer a quem você ajudou, mas como você se sentiu? O que foi que aconteceu na sua vida depois que você olhou para alguém com um olhar de amor, com um olhar bondoso, né? Então é isso, pessoal. Tchau, tchau.